Amados, por favor, sentadinho mesmo, abra sua Bíblia comigo. Livro de 2 Reis, capítulo de número 5. O Senhor colocou esse texto no meu coração e eu quero compartilhar ele com vocês nessa noite. Eu estou feliz por estar aqui, é sempre muito bom, porque eu estou entre amigos e fiz mais amigos aqui. E isso é presente do Senhor. Deus nos surpreende todos os dias. Sabe aquele de repente de Deus? De repente Deus cruza o teu caminho com pessoas especiais. Deus nos dá bons encontros. O pastor Leandro, a pastora Karina, foi um bom encontro de Deus na minha vida. E depois veio os agregados, né, pastor? As conexões. Então, é muito bom estar aqui. Amém, queridos? Vocês acharam o livro de 2 Reis? Amém? O verso de número 1, ele diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois, por meio dele, o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Amém? Só até aqui. Antes de eu explicar isso aqui para você, eu quero que você vire para uma pessoa bem querida que está aí do seu lado, se houver alguém do seu lado, e diga assim: Deus vai te ajudar a entrar no caminho para ser aquilo que você foi gerado e criado para ser. Amém? Glória a Deus. Você já vai entender isso. O nome Naamã significa agradável. Aquele que traz um ambiente agradável ao seu redor. Esse era Naamã. Só que o nome Naamã não é um nome assírio. Era um nome típico do povo de Israel, mais usado no meio da tribo de Efraim. Mas o pai de Naamã, mesmo sendo assírio, encontrou um nome que agradou ao coração dele. E eles davam muito valor ao símbolo e significado dos nomes. Então eu entendo que quando o pai dessa criança soube que seria pai de um menino, ele já disse: eu já sei o nome que eu vou dar para essa criança, Naamã, porque meu filho será agradável. Ele vai andar nos passos dos reis e ele vai ser criado para ter sucesso em tudo que fizer. O pai determinou essa palavra sobre a vida do filho. E o filho cresceu e assim conforme o desejo do pai, esse homem foi se tornando grande. Foi bem sucedido na adolescência, foi bem sucedido na idade adulta. Cresceu tanto que chegou a ser um grande general dentro do maior exército da época, o exército da Síria. E Deus olhou para Naamã, gostou dele e disse: peraí, preciso visitar Israel. E vou usar esse exército aqui para colocar o meu povo um pouquinho no lugar certo. De vez em quando Deus nos coloca em umas prensas, sabe? Para nos colocar de volta no lugar certo. Às vezes a gente sai um pouquinho da forma. Então o Senhor fala assim: peraí, deixa eu encaixar você de novo no lugar. E Deus tem seus meios, seus caminhos e os seus mecanismos para nos fazer estar dentro do centro da sua vontade. Principalmente quando o projeto dele vai além do seu entendimento. Algo que só faz sentido no coração de Deus. E de repente o Senhor usa esse exército e dá vitória ao rei da Síria contra Israel. Esse homem que já era conhecido, agora se torna mais conhecido ainda, porque as pessoas olham e dizem: até o Deus de Israel, e até Israel agora é subjugada pela Síria. E quem deu vitória a eles foi Naamã. Mas aconteceu um problema no meio do caminho, porque esse homem agradável, esse homem bem-sucedido, esse homem que quando ele andava na rua as pessoas batiam continência para ele, ele era chamado de Senhor, ele era considerado, ele andava do lado do seu rei. Esse homem ficou enfermo e de uma enfermidade muito desagradável. Esse homem foi acometido de lepra. E é uma enfermidade desagradável, ela vai destruindo o tecido da pele, ela vai consumindo. Ela é segundo a gente estuda, nós descobrimos que é uma doença indolor, porém ela é muito desagradável, porque vai apodrecendo, estragando a pele. Agora, esse homem usava fardas, roupas de general. Imagina sobre uma pele ferida, sobre uma pele irritada, você já colocar roupa é ruim. Imagina sobre uma pele com lepra.
E ele tinha que pôr a sua roupa, colocar a sua roupa e ainda a sua farda e sair e seguir a sua vida como se nada tivesse acontecendo. Diante de todas as pessoas, ele era o general Naamã. Mas ele, se olhando no espelho e andando pela rua, quando as pessoas olhavam e diziam: aí vai um homem agradável. A vida desse homem é muito boa. Esse homem é bem sucedido. Que homem bonito. A mulher desse homem é muito feliz. Quando viam a mulher de Naamã, diziam: que bom, ela é casada com um homem agradável. Porém, tanto ela como Naamã sabiam que não era verdade. Porque lepra é algo que queremos esconder. Mesmo que comece pequenininho, é algo que incomoda tanto. É algo que ocupa tanto espaço no nosso corpo, que queremos esconder. E era isso que Naamã fazia. Só que ele andava, isso o incomodava. No meio de uma dessas guerras que ele subjugou Israel, ele levou alguns cativos, no meio ele levou uma mocinha que foi para a sua casa. E sabe aquelas crianças inflamadas pela presença do Senhor? Aquelas crianças que são alcançadas por Deus ainda na primeira infância, porque os pais ensinam o que é estar em Deus e o que Deus pode fazer. E o coração de uma criança, ele é puro e ele busca Deus na sua essência. É por isso que o Senhor quer nos tratar, quer que nós sejamos como crianças diante dEle. E eu gosto de um versículo que o Senhor falou: Efraim, que saudades eu tenho de você, quando como uma criança me deixava te guiar pela mão, mas agora tu cresceste e escapou de mim. E essa mocinha vai trabalhar na casa do general, como escrava. Só que a lepra de Naamã não conseguiu contaminar o coração dessa moça, mas a fé que ela tinha e a compaixão dela conseguiu atingir o coração de Naamã. Um dia ela olha para Naamã, ela vê toda aquela situação que ela está assistindo há dias, e ela olha para sua senhora e fala assim: se o meu Senhor estivesse lá em Israel, ele iria até Samaria, falaria com o profeta ia orar por ele e ele seria curado dessa lepra. Deus queria montar um altar dentro da Síria, mas ele não tinha nenhuma pessoa que pudesse levar esse altar para lá. Então ele mandou uma brasa. Ele mandou uma brasa na frente, porque ele sabia que havendo brasa, havendo fogo, alguém vai ter que construir um altar. Porque se o louvor é a morada de Deus, é a habitação de Deus, toda habitação de Deus precisa de um altar. E apesar da Síria servir o Deus Rimon e a se curvar a ele, o Senhor também queria ter um foco em um altar dentro da Síria. Quando ele ouve aquelas palavras da esposa, ele vai diretamente ao rei, abre o coração, diz o que está acontecendo, diz que está tendo uma vida de aparência, que até aquele momento ele é um homem leproso que está se escondendo embaixo daquela farda, e que tudo aquilo que ele foi gerado e criado pelo Pai para ser, ele não é mais, porque ele não é agradável, a vida dele não é agradável, e tudo que ele tem não consegue trazer conforto e fazer com que ele se sinta agradável. Todas as vezes que ele olhava para o espelho, não era o homem agradável que o Pai gerou que ele via. Quando ele olhava para o espelho, ele via o homem leproso escondido embaixo da farda. E tem momentos na nossa história que a nossa vida toma rumos tão estranhos, que ela sai do eixo e se torna assim. Você se envolve em situações que de repente você não sabe como chegou lá. E você começa a olhar no espelho, você se procura e você não se encontra. Mas o bom de tudo isso é que Deus sempre nos tem no foco dele. E o foco de Deus era trazer Naamã para o projeto que ele foi criado, mesmo não sendo pertencente ao povo de Deus. Quando ele diz isso ao rei, o incrível é que o rei crê imediatamente. Às vezes nós precisamos de 8 respostas de Deus para acreditar que ele está falando conosco. Precisamos de abrir a Bíblia, procurar versículos, pegar as caixinhas de promessa e tirar uma palavra e olhar e ver se é aquilo mesmo. Quando aquilo não supre, nós vamos abrir a Bíblia, procuramos um profeta, buscamos alguém, porque queremos muitas respostas para saber se Deus realmente está falando conosco. Só que aquele homem ouviu uma palavra. E quando ele ouviu a palavra, ele simplesmente acreditou nela.
Quando o rei ouve a palavra, ele também acredita. Ele olha para Naamã e imediatamente ele diz: meu filho, você está esperando o quê? Pega tudo o que você precisa. Pega ouro, pega prata, pega vestes, pega presentes. Eu vou escrever uma carta de próprio punho. Você leva para o rei de Israel e volta para cá curado. Por favor, levanta sua mão só um pouquinho. Eu quero declarar sobre a minha e sobre a sua vida que Deus vai aumentar a qualidade da nossa fé. Deus vai nos dar uma fé com uma qualidade maior. Porque não é questão de qualidade, não é questão de quantidade, mas de qualidade. Então, em nome de Jesus Cristo, nessa noite, receba uma fé com qualidade, uma fé que consegue crer da primeira vez que o Senhor fala. Em nome de Jesus, recebe essa palavra na sua vida. Ele diz assim: vai para lá, Naamã, faz as malas. Pega 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro, 10 vestes que valia tanto quanto, e vai para Israel. No meio do caminho ele pega a carta e vai direto para o palácio falar com o rei. Quando ele entra, ele pega a carta, entrega ao oficial. O oficial leva ao rei. O rei pega a carta, começa a ler. E ele começa a pensar: isso é brincadeira. Esse rei está procurando ocasião para fazer guerra com a gente. Agora, Israel já estava subjugado. Israel já estava destruído. Já havia ruínas espalhadas por todos os lugares. E esse rei está tão fora do foco de Deus, que o que ele acredita é que o rei quer mais uma ocasião, mais um motivo para fazer guerra contra ele. E ele não consegue enxergar que há um propósito de Deus naquilo, não para trazer mais guerra para Israel, mas para que altares maiores e melhores sejam levantados ao Senhor naquele lugar. E até dentro da Síria. O que esse homem faz? Ele rasga suas vestes, se joga no chão e começa a gritar. Gente, eu olho para essa cena todas as vezes que eu leio esse texto e eu fico imaginando um negócio, porque a minha mente ela é meio criativa. E eu fico imaginando Naamã, olhando para esse homem seminu, jogado no chão, rasgando a roupa e dizendo: esse rei está pensando que eu sou Deus para curar alguém da lepra? Se ele estivesse no centro da vontade de Deus, ele estaria de joelhos dizendo: Deus, que bom, o Senhor mandou um enfermo para ser curado nas minhas terras. Dentro da minha gestão vai haver um milagre. Mas ele não consegue ver isso. Ele só consegue observar o lado negativo e aquilo que ele não pode realizar. E ele se joga do chão, começa a rasgar as roupas e escandalizar o nome de Deus. Gente, de vez em quando, nós temos umas coisas assim acontecendo, não é? Um tempo desses eu estava atravessando o trânsito com uma amiga e alguém que nós conhecíamos foi fechado no trânsito. E a minha amiga olhou e falou: Paty, está vendo o escândalo que está naquela esquina? Eu falei: não. Ela falou: veja, nós abaixamos o vidro do carro. E era gritos e gritos e gritos, por causa que alguém tinha fechado alguém. Eu falei: nossa, gente, aconteceu um acidente. Não foi um acidente, o carro só foi fechado no trânsito. Quando eu olhei para ver quem estava gritando, era uma pessoa que estava no culto anterior, que nós estávamos chorando, se descabelar, buscando a presença de Deus. E agora ela está no meio do trânsito, no centro da cidade, gritando como alguém sem equilíbrio nenhum. Eu comecei a fazer isso aqui no carro e eu falei assim: eu não sei quem é. Eu não conheço porque eu senti uma vergonha alheia. E eu comecei a pensar: Deus, o que é isso? E existem momentos que as nossas atitudes, elas diminuem o poder e o nome do nosso Deus. Existem pessoas que não conseguem ter um domínio próprio diante de uma situação que é simples. Você está em uma fila de supermercado, está quase chegando a sua vez, vão chamar sua senha no açougue, aí o preferencial começa a encher. Aí você dá uma olhada e diz: logo na minha vez. E tem uns e outros por aí que não conseguem ficar quieto e só olhar e dizer: já venceu a vida, né? Já está no final da vida, deixa eles irem. Não, eles vão olhar, se a gestante tiver com uma barriga mais ou menos, dava para entrar na fila comum. Se o idoso tiver aparência de que tem menos idade do que está aparecendo, não sei não se isso é verdade. E vai começar a murmurar na fila. Exato. Jesus, já passou o tempo. Vai começar a murmurar na fila. Certo? E geralmente tem alguém que conhece você na fila.
ou do outro lado, ou que está servindo. As pessoas dos frios geralmente estão de máscaras, né? Com aquele negocinho na cabeça, aquela croquinha na cabeça, você não consegue identificar se a pessoa te conhece ou não. Mas se você for uma pessoa pública, nós que andamos muito em igrejas, né? Conhecemos muita gente, vai dar uma olhada e falar assim, ah lá, não é a irmã Patrícia dando escândalo na fila. Isso é um meio de escandalizar o nome de Deus. E de uma forma desnecessária, porque existem situações que são muito pequenas para gerar em nós o tipo de atitude que às vezes nós temos. No caso desse rei, a situação era séria, mas ele não precisava de fazer esse escândalo todo que ele estava fazendo. Eu tenho uma palavra de Deus para o nosso coração como igreja hoje. Deus vai nos dar equilíbrio. Quando formos pegos de surpresa dentro de uma situação que você não está esperando, a sua atitude não vai te assustar. E muito menos desonrar o nome de Deus. Eu quero em nome de Jesus declarar que como igreja nós vamos começar a trazer honra para o nome do Senhor. Vamos chegar em casa e dizer, Jesus, obrigada, porque eu ouvi tudo que eu ouvi hoje, eu passei tudo que eu passei hoje, e eu consegui me manter íntegro, sem desonrar o teu nome, e sem sentir vergonha diante do espelho. Queridos, em nome de Jesus, Deus vai nos dar graça para quando chegar em casa no final da tarde, olhar para o espelho e dizer, hoje eu pude glorificar o nome de Deus, apesar das afrontas, apesar das dificuldades, apesar do que eu ouvi, eu glorifiquei o nome do meu Senhor hoje. Amém? Receba isso, queridos, porque isso provém do Senhor, atitudes diárias que glorificam o nome do nosso Deus e nos honram como igreja na terra, que levam a luz do Senhor. Ele está lá se descabelando e o profeta está lá na casa dele. De repente alguém chega na casa do profeta e diz assim, o rei rasgou as vestes, está dando o maior escândalo lá dentro do palácio, porque tem um general lá. Mas eu olho do outro lado e eu penso o general olhando e dizendo, esse aí é o homem que vai me curar? Essa aí é a igreja que prega a cura? Esse é o homem que pode me levar até um Deus que cura? Eu sempre fico pensando nisso, como as pessoas estão nos vendo, como as pessoas estão enxergando as nossas atitudes, como as pessoas estão vendo o nosso comportamento diário, de que forma as pessoas estão nos lendo, como é que as pessoas leem você? Porque uma coisa é você achar que você é, e outra coisa é as pessoas verem em você. Como é? Pensa um pouquinho, como as pessoas estão lendo você como cristão, como servo de Deus, como aquele que carrega a presença do Senhor por onde você anda. Como você está sendo lido pelo mundo? Porque Naamã foi até aquele lugar por causa de uma palavra. A menina disse que havia cura naquela terra. Ele acreditou. O rei acreditou e liberou ele para ir com uma palavra, com uma carta, levando provisões. Escuta, o rei liberou ele para ir a um lugar que diante deles estava destruído e eles mesmos tinham destruído. E agora a leitura que ele está fazendo do ambiente que ele está é algo negativo, que não honra nem um pouquinho o nome do Deus que aquela nação está proclamando. Só que de repente alguém escuta e diz assim, o rei rasgou as vestes, tem um general lá falando com ele e o negócio está estreito lá dentro. E de repente ele diz assim, escuta, vai lá, diz para esse general, vir até aqui, porque ele vai saber que há Deus em Israel. Sabe por que eu glorifico a Deus? Porque Deus sempre levanta alguém que vai brilhar mais do que as trevas, que vai brilhar mais do que a escuridão, que vai ter uma coragem, que vai passar por cima dos covardes, e aqueles que estão simplesmente se entregando e dizendo, ai, não vale a pena me expor, não vale a pena entrar nisso. Deus sempre tem 300 que vão permanecer de pé, quando alguns desistem, quando os covardes voltam, quando os medrosos abandonam as armas, o Senhor levanta punhos, que tem coragem de erguer a espada e dizer, ainda tem Deus em Israel. E eu quero ser voz profética hoje para declarar que você será um dos punhos que vai se levantar com espada nas mãos e com voz profética para dizer, ainda que haja ruína ao nosso redor, há Deus em Israel. Oh, aleluia!
Agora a situação era muito interessante, porque o profeta estava em uma casa no alto dentro de Samaria. E lembra, a Síria subjugou Israel. Vamos usar uma linguagem bem simples aqui. Subjugar e estar embaixo de um jugo, certo? Vamos supor que uma pessoa vence a outra e coloca os pés no pescoço dela. Ela já está humilhada, mas aí ela coloca o pé no pescoço e força essa pessoa a ficar com o rosto no chão. Tá? A Síria estava com os pés no pescoço de Israel e forçando Israel a ficar com o rosto no chão, em sinal de ruína, humilhação e flagelo. Agora, o general que provocou tudo isso está entrando na terra destruída, buscando cura para a sua enfermidade e buscando dignidade para a sua desonra pessoal. Quando ele vai, o profeta da onde está, o que ele vê é tudo que o exército daquele general destruiu. Existem pessoas que chegam até você, que você precisa estender as mãos, que quando você olha ao redor, tudo que essa pessoa provocou na sua vida foi destruição. Você não consegue encontrar nada que te dê um motivo para ajudá-lo. Mas aí você se lembra que tem Deus em Israel. E que não é a sua vontade, nem o seu orgulho que tem que imperar, mas o nome daquele que você está servindo e está levando, que tem que ser glorificado e precisa estar acima do teu orgulho. Você precisa olhar, liberar perdão, mesmo sem ele ter te pedido perdão. Existem momentos na minha e na sua vida que nós vamos ter que nos levantar e guerrear do lado de pessoas que até semanas atrás, dias atrás, pegou em pedras para acabar com a sua vida. Você vai ter que se levantar e guerrear do lado deles. Em alguns momentos da batalha, você vai ter que voltar, estender a mão e o tirar do chão para que ele não seja esmagado pelo inimigo. Quantos aqui estão me entendendo e eu posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Agora pensa, ele vai até a casa do profeta. O profeta está vendo a destruição, lá chega ele. O profeta está sentado na sua cozinha com uma xícara de café na mão. Ou de chá, chimarrão, qualquer coisa. Quando ele chega com toda a sua comitiva e para na porta da casa do profeta. Queridos, isso para algumas pessoas seria o máximo. Gente, Naamã, na porta da minha casa, com toda a sua comitiva. Tomando o seu café, o profeta estava. Tomando o seu café, ele permaneceu. Porque para ouvir Deus e ter uma palavra profética, eu não preciso de muito movimento. Para ouvir Deus e ver milagres acontecer, basta eu estar no lugar da sensibilidade. E o Espírito Santo me alcança com uma direção profética. Geazi, todo empolgado e deslumbrado, entra correndo e diz: Naamã está aí. Naamã está aí com uma comitiva. Eu nunca vi carro tão lindo. E tem umas sacolas do lado do jumento. Tenho certeza que tem ouro lá dentro. Porque tem gente que só vê os bens que vem com o outro. Não é assim? Ele nem se lembra das outras coisas. Ele lembra do que o outro está trazendo. E o profeta diz: que bom. O que eu digo? Vai lá e diz a ele e tomar um banho no Jordão. Tomar banho no Jordão? É só entrar nas águas 7 vezes. Vai ficar completamente curado. Geazi dá uma pensada, porque eu pensaria, antes de voltar com uma resposta dessa. Dentro da Síria, os rios da Síria, chamados de cristalinos e rios de ouro, de tão limpos que era. Jordão, lama, Tietê quase. Naamã, general, com a espada na cintura. O profeta disse assim: peraí, não vai... Então, não dá para ele sair agora. Está fazendo o quê? Tomando café. Não vai saber me atender? Não, está ocupado. Está no meio da xícara de café, acabou de sair, ele não pode deixar de esfriar. Não vai me atender? Não, mas ele mandou dar uma resposta para o senhor. Desce no Jordão. Jordão significa aquele que desce. Ele falou para o senhor ir no Jordão, mergulhar 7 vezes e vai ficar curado. Geazi deve ter mudado de cor umas 500 vezes. Ficou parecendo um arco-íris. Voltou para trás, ficou do lado de dentro do portão.
Naamã deu uma olhada e falou, tá de brincadeira com a minha cara. Ele nem saiu para me visitar. Os meninos, não, Senhor, vamos ali ver o Jordão, vamos ver o que está acontecendo no Jordão. Eles descem até o Jordão. Quando ele olha o Jordão, ele fala, não, tá de brincadeira. Na Síria tem rio mais limpo do que isso aqui. Os meninos, ele fala assim, gente, que falta de honra. Que falta de consideração. Não saiu para me ver. Eu pensei que ele ia vir, levantar as mãos, orar ao Deus dos céus, e Deus viria e me curaria dessa lepra, ele ia pôr as mãos sobre mim. Agora ele diz, me manda descer o Jordão. Eu não vou entrar nessas águas. Escuta, os pés da Síria estão no pescoço de Israel. Naamã já sabia que descendo o Jordão, os pés de Deus estariam no pescoço dele. Agora ele fala, se eu descer, eu vou estar embaixo dos pés do Deus de Israel. E aí o orgulho começa a bater muito forte. Mas o mesmo Deus que usou a brasinha lá dentro da Síria, embora não tivesse um altar, havia uma brasa, que era aquela escravinha lá que estava, é o mesmo Deus que vai usar os empregos, os moços que estão com ele, os oficiais que estão com ele, e dizer, Senhor, o profeta deu uma palavra, entre o que custa? Se ele tivesse pedido uma coisa muito séria, o Senhor ia fazer. Mas agora ele só está dizendo, entra no Jordão e toma banho. Faz isso, Senhor. Sabe por que eu louvo a Deus? Porque sempre tem um menino incentivador perto da gente. Sempre tem uma menina para incentivar. Deus sempre vai levantar alguém com coração incentivador, que vai incentivar o ministério. No momento que você diz, não dá mais, acabou para mim, morreu, já chega. Está tudo estragado, a minha vida vai ser isso para sempre. O Senhor sempre levanta alguém, um novo convertido, alguém que está chegando cheio de fogo no coração. Ainda não tem luz o suficiente na mente como alguns que já aprenderam, mas o coração está ardendo. Ainda não tem um altar, mas tem uma brasa. Se tem uma brasa, Deus vai levantar um altar. Eles dão uma olhada para os meninos e diz assim, né? E ele entra nas águas. Primeira, segunda, terceira, quarta vez, ele tinha que mergulhar e sair. Deus é tão... Gente, Deus é muito legal, não é? Deus é demais. Eu gosto muito de Deus. Porque ele podia ter dito para o Naamã só entrar nas águas e pronto, já ficou sujo o suficiente com as águas do Jordão. Mas não, você entra, sai, entra de novo e sai. Deus queria que ele fizesse a posição de descer e subir. Descer e subir. Sabe quando alguém está se afogando? Que a pessoa perde o domínio, o controle, a pessoa perde o equilíbrio mental. Então ela fica desesperada querendo se agarrar em alguma coisa. O que acontece quando ela perde as forças? Ela começa a descer e subir. Deus queria mostrar a Naamã que ele estava perdendo todas as forças que ele tinha contra Israel, e principalmente, ele não tinha poder nenhum sobre o Deus de Israel. E ele só venceu Israel porque Deus permitiu. Existem coisas na sua e na minha vida que só estão acontecendo porque Deus está permitindo. Mas Deus está dizendo a alguém aqui, eu ainda estou no controle de toda a situação. Eu ainda estou no controle. Você olha, mas eu estou daqui de cima. E a minha visão é aérea das coisas. Eu sei o que eu estou vendo e o que eu estou fazendo. Repete comigo, Deus sabe o que Ele está fazendo. Quando Ele levanta das águas pela última vez, o texto vai dizer que a sua pele estava limpa como a pele de uma criança. A Bíblia, ela usa ela tem muitas palavras para limpeza, para quando limpas de uma lepra. Ficou limpo, ficou purificado. Agora, para Naamã, ele diz, a pele de Naamã ficou como a pele de uma criança. Por quê? Porque Naamã era um general de guerra. Naamã tinha lepra, mas ele tinha muitas cicatrizes de guerra. Quando ele entrou nas águas, Deus não curou Naamã apenas da lepra. Deus tirou as cicatrizes de guerra. Por isso a pele como a de uma criança levantou sem as sequelas das guerras que ele já tinha enfrentado. Deus tirou Naamã de dentro das águas, purificado da lepra e limpo de todas as sequelas de guerra. Eu quero ser voz profética sobre a tua vida. E eu quero declarar que as guerras que você tem enfrentado na
tua vida, que deixaram marcas profundas na tua alma, cicatrizes do lado de fora da tua pele. Deus está dizendo, depois desse processo, você vai sair completamente limpo daí. Deus está arrancando os traumas da vida de alguém. Você olha para a cicatriz e você lembra da dor. Escuta, a cura de Deus, você até se lembra, mas não dói mais. Deus está dizendo a alguém aqui, você lembra e ainda dói, mas a minha cura será tão completa que eu vou tirar as marcas do seu corpo, e quando você se olhar e se lembrar, não vai doer mais. Recebe isso em nome de Jesus, porque há uma regeneração de Deus, há uma purificação de Deus, há uma restauração de Deus. Deus está resgatando as emoções de alguém aqui. Você vai olhar para as batalhas que você enfrentou, vai procurar as cicatrizes, e quando você olhar para elas, algumas vão ter sumido, e as que estiverem lá vão estar rasas e não vai doer. Você vai se lembrar e vai dizer, que bom que eu passei, porque eu venci. Dá para entender? Ele sai limpo das águas. Quando ele sai limpo das águas, porque ele está com um coração tão grato, que ele corre para a casa do profeta, e ele chega diante do profeta, e ele diz assim, meu Senhor, como eu posso te servir? Eu trouxe ouro, eu trouxe prata. O profeta está em Samaria, tudo destruído. Tudo destruído. Naamã tinha 350 quilos de prata com ele, 72 quilos de ouro e ainda algumas vestes valorosas. No capítulo 16, 1 Reis, o rei Uri vai começar a reinar e ele compra todos os picos de Samaria por 70 quilos de prata. Naamã está oferecendo ao profeta 280 quilos de prata a mais do que todos os picos de Samaria custaram ao rei de Israel. As cidades estão destruídas. O profeta poderia ter olhado e dito assim, vou reconstruir a cidade. Eu pego esse ouro, pego essa prata, reconstruo a cidade. Mas não havia uma palavra de Deus para isso. Tem coisas que parece que é lucro, mas não é. Sabe por que o profeta não aceitou? Ele olhou para a mãe e disse, não quero nada. Porque ele sabia que ele estaria vendendo a autoridade profética. E a autoridade profética não se vende, não se troca. Porque a autoridade profética traz ouro e prata, mas ouro e prata não compra a autoridade profética. Ele sabia que se ele se vendesse, que se ele aceitasse, mesmo que com uma boa intenção, vou reconstruir a cidade, Deus não estaria no negócio, porque Deus ainda não tinha o momento para a cidade ser reconstruída. Ele teve sensibilidade para entender que apesar das ofertas serem grandes, não era o tempo de Deus. E no nome de Jesus Cristo, Deus vai te dar discernimento, sabedoria, sensibilidade para entender quando a oferta for de Deus e vier da mão de Deus. Porque eu entendo uma coisa, a boca de Deus promete e a mão dele entrega. Deu para entender? Ele olha para Naamã e diz assim, meu filho, você é muito agradável, agora está bonitinho, não tem nem cicatriz de guerra mais. Aquela dor que você sentia nas juntas por causa daquela outra batalha, já não existe mais, Deus curou você. Volta em paz, não quero nada. Ele diz assim, então, permita que eu leve 2 jumentas de terra daqui, para construir um altar dentro da Síria. Ele diz sim, pode levar. Ele olha para o profeta, e ele diz assim, eu te peço somente uma coisa. Fala com Deus sobre mim. E diz para ele me perdoar. Porque eu vou ter que entrar dentro do templo do rei, dentro do templo de Rimon. Porque o meu rei se encosta no meu braço. E quando ele se ajoelha, eu tenho que me ajoelhar com ele. Diz a Deus que eu vou entrar no templo com o rei, vou me ajoelhar diante do Deus dele, mas nunca mais o meu coração ou a minha alma vai se curvar a outro Deus que não seja o Deus de Israel. Gente, isso merece um glória a Deus, porque ele estava dizendo, o meu corpo pode se perder no meio do caminho, eu posso ficar fraco no meio do caminho, mas o meu coração e a minha alma, ninguém mais além de
ferido, o nosso coração às vezes sangra, mas se Deus tiver o teu coração e a tua alma, não importa por que caminho você ande, por onde você vá, Deus sempre vai saber aonde está o altar, para onde você vai voltar.